Saudações, ouvintes do Grande Prêmio, tudo bem com vocês? Estamos aqui para a edição 168 do Paddockcast, o seu podcast favorito sobre esporte a motor. Eu sou Gabriel Curti, comando a nossa gloriosa atração com as presenças de JP Nascimento e Pedro Henrique Marum. Na produção, Pedro Prado segue no comando com a gente. É uma invasão de Pedros no Paddockcast 168. Espero que todos vocês aí do outro lado estejam muito bem. Antes de tudo, mantendo a nossa tradição, um abraço aos amigos da Central 3, os maiores especialistas do país nos podcasts. Ouçam o Paddockcast até o fim, e aí vocês pulem direto para o feed dos nossos parceiros. Os podcasts da Central 3 estão nos melhores agregadores de áudio do mercado, e tem de tudo por lá. Tem samba, futebol, política, história. Escolham o tema de preferência e não percam. Falando em tema, o nosso tema de hoje é a Fórmula 1, a temporada 2022. Vamos tentar entender as raízes para um campeonato que realmente não pega no tranco. Os jovens diriam que a Fórmula 1 2022 flopou. Mas o que explica isso? Foi só a troca do regulamento? É disparidade entre carros, entre pilotos? Porque nem quando o caos aparece as corridas empolgam. O GP de Singapura foi bem assim, né? O título de Max Verstappen não ficou nem perto de sair no último final de semana. O neerlandês, ou holandês, cometeu erros. A Red Bull falhou também. Havia uma brecha ali para algo diferente acontecer e, bom, não foi algo muito divertido, né? O diferente foi outra Red Bull vencer com Sérgio Pérez. A história até é legal, mas não pega muito. Lewis Hamilton falhou, as Ferraris falharam e o GP de Singapura 2022 definitivamente não caiu no gosto popular, mesmo cheio de abandonos. Vamos começar então a nossa discussão aqui. Eu começo com Pedro Henrique Marum, dando meu bom dia, Pedro Henrique Marum, perguntando se Pedro Henrique Marum está bem e já emendando a primeira pergunta. Eu fiz essa pergunta meses atrás e o pessoal foi cauteloso. Se eu não me engano, foram André Neto e Gabriel Carvalho. Posso estar enganado. André Neto estava no programa, né? Então eu vou repetir a pergunta. A Fórmula 1 2022 flopou, Pedro Henrique Marum? Bom dia, Gabriel Curti. Bom dia, João Pedro. Bom dia, Pedro Prado, que está aí também. Todo mundo que está com a gente. Olha, eu vou ser sincero, as expectativas eram muito grandes para esse campeonato, e não só pela qualidade da Fórmula 1 2021, mas também pela questão de teto orçamentário, novas regras para embaralhar todo o sistema de forças da Fórmula 1, e a expectativa que foi colocada sobre essa mudança de que a ordem poderia, se não embaralhar completamente, não se subverter, mas achatar. As equipes poderiam ficar muito mais próximas. E acho que, de certa forma, as equipes até estão mais próximas de maneira geral. Há um super pelotão intermediário, extremamente equilibrado, com idas e vindas de equipes, dependendo de pistas específicas, de atualizações esporádicas, e até na frente. Creio que o campeonato acaba sendo pior do que poderia ser pela incapacidade da Ferrari de vir para a briga de maneira mais competente. Esse para mim é o grande ponto. A gente podia ter, pelo menos por boa parte desse campeonato, uma briga, e acabou não tendo. Então, a Fórmula 1 flopou em 2022? Eu vou dizer que sim, porque a qualidade geral das corridas não é exatamente aquela que a gente vinha esperando nos últimos anos. Mas eu não acho que seja um fracasso tão grande assim. Durante o programa a gente vai falar mais sobre o assunto, vai falar por quê, eu vou explicar por que eu penso isso. Mas acho que dizer que flopou, mas não creio que tenha sido assim uma decepção tão gigantesca. Muito bem. JP Nascimento, bem-vindo de volta de suas férias, como você tá? E me diga, a Fórmula 1 2022 flopou? Bom dia, Gá, bom dia, Marum, bom dia, Prado, e todo mundo que estiver aí acompanhando o nosso Paddockcast. É muito bom estar de volta aqui. E em relação a Fórmula 1 ter flopado ou não, na minha opinião, ela flopou sim. Minha opinião é parecida um pouco com a do Marum até. Eu acho que não tem sido um desastre esse ano de 2022, longe disso. Mas ela flopou, eu acredito que por uma série de motivos, na verdade. Acho que a expectativa que as pessoas depositaram nesse 2022 da Fórmula 1 era realmente muito alto.
né? Não só pela mudança de regulamento e uma possível troca ali na ordem de forças que todo mundo sempre espera ver, né, quando a categoria passa por uma grande revolução desse tipo, como aconteceu de 2021 para 2022, mas também a forma como o campeonato de 2021 se desenrolou, porque por mais que essa disputa do ano passado tenha claramente sido uma exceção, o imaginário, né, das pessoas acaba sempre, enfim, imaginando que isso vai se repetir no ano seguinte, que a gente vai ter uma disputa tão emocionante quanto, e dificilmente a gente veria uma disputa, uma batalha ali pelo título tão ferrenha, ponto a ponto, como foi no ano passado. Você vê dois pilotos chegarem na última corrida empatados, é uma coisa raríssima de se ver. Então, eu acho que a expectativa que foi colocada nessa mudança de regulamento, e em tudo que poderia acontecer nesse ano de 2022, depois do clima bélico que tomou conta da temporada 2021 entre Mercedes e Red Bull, entre Hamilton e Verstappen, entre Toto Wolff e Christian Horner, eu acho que toda essa expectativa elevou demais esse patamar e acabou que na pista as coisas não se confirmaram tão altas como elas foram, principalmente porque a Ferrari não consegue acompanhar a Red Bull. Então é uma disputa, o foco principal, a disputa pelo título, aquilo que todo mundo mais quer ver, não aconteceu esse ano. A Mercedes chegou com um carro que claramente não oferecia competitividade aos dois carros da frente, e a Ferrari, por mais que tenha esse equipamento, não consegue acompanhar. A gente vai falar muito sobre isso ainda no programa de hoje. Eu acho muito que esse GP de Singapura foi um símbolo dessa temporada de 2022. E assim, para a gente iniciar aqui, para dar o pontapé inicial, eu acho que flopou sim. Não é um desastre na minha visão, mas acho que a expectativa versus realidade faz com que a temporada seja flopada. Muito bem. Pedro Henrique Marum, seguindo aqui então. O domínio de Verstappen, com certeza ele é apontado aí como um dos fatores para o campeonato não ser tão brilhante assim, coisa e tal. Mas o domínio do Verstappen, ele é causa dessa paz na cera do campeonato ou ele é mais consequência? Eu acho que ele é consequência. Ele é consequência das circunstâncias, porque... E aí é uma discussão que precisa ser segmentada para que a gente não se perca numa narrativa pré-concebida. Se a gente olhar para o campeonato de maneira geral, o que aconteceu antes do recesso europeu de verão e o que acontece depois, fica claro, e claro, é a minha opinião, é a minha visão das coisas, fica claro que nessa segunda parte do campeonato, que apenas começa, isso é curioso, a gente ainda tem mais da metade pela frente, né? São 5 corridas ainda por vir, 4 foram. Mas fica evidente que nessas corridas que já foram, e aí eu excluo um pouco Singapura, porque Singapura é aquela coisa, é uma pista muito particular e tal, e também o Verstappen errou e deu seus azares. No caso, errou no domingo, deu azar no sábado, mas de qualquer maneira, Singapura ela é um campeonato próprio. Então, quando a gente olha a Holanda, a Bélgica e a Itália, que são pistas muito diferentes entre si, de exigências, nós entendemos que a Red Bull está, nesse momento, numa prateleira diferente com relação à Ferrari. Isso me parece muito claro. Então, ainda que o campeonato chegasse parelho para essa segunda fase do campeonato, o Verstappen teria dado uma estilingada. Isso dito, a gente poderia ter esticado essa expectativa de duelo pelo título até o recesso de verão, até as férias. E eram 13 corridas, né? Foram 13 corridas até as férias. Não fosse, de novo, a incompetência atroz da Ferrari para lidar com as chances de vitória, que é parte de um processo. A gente tem que criticar e tudo mais, né? Mas é parte de um processo de uma Ferrari em reconstrução. Não é aceitável que se erre tanto, que se erre de maneira tão drástica, mas dá para perceber que há uma curva de desenvolvimento na Ferrari desde a saída nas muitas mudanças pelas quais a Ferrari passou nos últimos anos, né? Primeiro o fim da era Domenicali, não, da era Domenicali também, mas sobretudo da era Luca Zeno em 2014, depois a chegada do nosso glorioso Arrivabene. O Arrivabene teve
seus momentos e saiu também. A morte do Sérgio Marchionne, que um pouco antes também saiu ali do dia a dia da fábrica para tentar, né, se tratar, estava com problemas de saúde. Então, a Ferrari passa por um momento de reconstrução esportiva nos seus pilares esportivos. Se há 3, 4 anos a gente falava que não conhecia engenheiros, não, isso se falava muito na Itália, né? Não eram mais aquelas, não eram figuras de reconhecimento gigantesco no esporte. Hoje já tem gente que tem nome no esporte, tirando a chefia em si, e o Binotto, é claro que ele é a figura frontal desse projeto, mas não é só ele, né? A gente está falando de uma série de pessoas que aparece também o número 2, que é o Lohan Max e tal. Então, a Ferrari passa por um momento. E dá até para entender que, nesse momento, ela não esteja pronta para fincar as pernas nas vitórias, como está a Red Bull num trabalho linear há muitos anos. Linear com as mesmas pessoas, com a mesma direção, com a mesma maneira de trabalhar, mesmo nas dificuldades nos tempos de motor Renault, que causou ali a ruptura entre as duas. Depois a Renault até continua, mas não mais oficialmente, né? O motor passa a ser rebatizado e tal, mas era a mesma equipe que chega pronta no momento em que consegue ganhar a corrida. Então, acho que essa diferença entre momentos, entre capacidade de aproveitar a chance de vencer, capacidade de aproveitar o carro com chance de ser campeão entre Red Bull e Ferrari, é preponderante para que a gente tenha essa disparidade. Porque desempenho por desempenho, nas primeiras 13 corridas do campeonato, ainda que hoje a gente olhe e fala, pô, na Hungria a diferença era muito grande, até na França a diferença pendia a favor da Red Bull, apesar da Ferrari ter chance clara de ganhar a corrida, não fosse o erro do Leclerc. A Red Bull já estava na frente, mas se você pegar uma fotografia, um recorte de 13 corridas, nas primeiras 13 corridas, é muito evidente, na minha opinião, de novo, claro, que havia uma briga. Em termos de desempenho, havia uma briga. Mas acabou não havendo uma briga na tabela do campeonato, porque a Ferrari foi incapaz. A verdade é essa. Então isso joga contra o campeonato. Mas não é que a Red Bull nadou de braçada com o novo regulamento desde o começo. Isso não me parece verdade. E a gente vai ver, na sequência do trabalho desse regulamento, se a Red Bull vai conseguir nadar de braçada ou não. Mas quando eu comparo, por exemplo, a Red Bull de 2022 com a Mercedes de 2014, na última grande mudança de regulamento, embora tenha tido outra em 2017, mas era um pouco diferente, a Mercedes era muito mais dominante em 2014 do que a Red Bull em 2022. Então, acho que tem jogo. Isso diz coisas interessantes para o futuro. Mas a questão é essa. Você perguntou sobre o campeonato. É causa ou consequência? Acho que a liderança da Red Bull dessa maneira é uma consequência das circunstâncias. Muito bem. Não, eu concordo plenamente. Inclusive, estamos na era da pós-verdade, né? E a pós-verdade agora indica que a Red Bull tem um carro extremamente dominante, dominou o ano inteiro. E não é verdade, né? A gente sabe que a gente está acompanhando o campeonato inteiro. A gente sabe que a Ferrari esteve mais forte em alguns finais de semana. Quando não esteve, teve pelo menos no mesmo nível. Como você falou, as provas em que a Red Bull foi superior em termos de performance foram 2 ou 3 na primeira metade do ano, né? O resto foi muito equilibrado. Agora que a coisa muda um pouco de figura. O JP, causa ou consequência esse domínio do Verstappen? E te faço uma outra pergunta aproveitando essa fala final do P. Flamengo de Jorge Jesus ou a Red Bull 2022? Bom, o Maru foi muito abrangente assim, na resposta dele, pelo fato da gente ter opiniões parecidas nesse assunto. Só complementando um pouquinho, né, o que ele falou, eu acho que, primeiramente eu concordo, eu acho que essa liderança disparada é sim uma consequência dessa chatice, né, que tomou conta, não que o campeonato tenha se tornado uma chatice, mas essa chatice que tomou conta do campeonato
Eu acho que a gente não pode, de maneira nenhuma, diminuir, não que a gente esteja fazendo isso, é claro, mas diminuir a capacidade que a Red Bull teve de fazer o que as suas rivais não conseguiram. E aí eu não estou colocando só a Ferrari, estou colocando a Mercedes também, porque parte do trabalho é você chegar para a temporada com o carro que tem condições de disputar. A Mercedes não fez esse trabalho, então ela deixou muito a desejar antes do ano começar, ainda que tenha, sim, evoluído de lá para cá constantemente. Então, eu acho que a grande... Inclusive, por isso que eu falei até na abertura do programa, que eu enxerguei muito o GP de Singapura, quando eu assisti, eu ainda estava até no meu último dia de férias, eu pensei muito... Imaginei isso, que se tivesse uma pauta sobre isso em algum programa, eu ia acabar abordando esse assunto, que eu vi como um símbolo muito grande, como foi o campeonato. A Red Bull, num dia muito raro em que o Verstappen estava muito mal, ainda assim ganhou a corrida, né? Pôde contar com o erro do Leclerc na largada, pôde contar com o erro do Hamilton que bateu no muro, o Verstappen também errou. Enfim, mesmo quando todos os concorrentes, toda a situação da Red Bull ela não parece favorável, né? O Verstappen cai para 13º na largada, ainda assim os concorrentes deixam a desejar, eles não aproveitam as oportunidades que eles têm, e é óbvio que a consequência disso vai ser uma liderança cada vez mais intensa, mais forte, mais óbvia para a Red Bull, que além de estar sempre na ponta dos cascos, além de estar sempre fazendo o máximo que ela pode fazer, quando chega naqueles momentos de tomada rápida de decisão, naqueles momentos de pressão, de fazer uma parada, de novo a Ferrari em Singapura parou um carro e levou mais de 5 segundos para fazer uma troca de pneu, entendeu? Por mais que não tenha sido especificamente essa parada que evitou, que barrou a vitória dessa vez, como já foi em últimas, é mais um exemplo de que mesmo quando a concorrência te oferece uma possibilidade de você fincar o seu nome, você não consegue, você comete erros, a pressão é forte demais para você, enquanto a sua concorrência, enquanto a Red Bull consegue lidar com isso de uma forma muito mais natural. Em relação à segunda pergunta, Flamengo de 2019, sem dúvidas, porque é como a gente acabou de dizer, a Red Bull ela teve sim uma concorrente durante esse ano de 2022. Se a Ferrari se embaranou e tropeçou nas próprias pernas, o fato é que ela tinha piloto, carro e motor para bater de frente com a Red Bull, enquanto em 2019 não havia quem pudesse bater de frente com o Flamengo de Jorge Jesus. Tudo bem. O P, você acha que diminui alguma coisa o bicampeonato acontecer em um ano que está mais abaixo em termos de competitividade? Porque, assim, no fim das contas, a gente já viu Vettel, Hamilton, Senna, Schumacher, até o Fangio, né, da era mais romântica da Fórmula 1, todos eles tiveram títulos bem tranquilos. Isso diminui alguma coisa a conquista do Verstappen? Não é bom, né? Nisso eu concordo com o que o Hamilton falou no último fim de semana. Não é bom. Isso aqui é quando o nosso time ganha com antecedência. Aí é bom. Aí não tem sufoco, ninguém fica suando no fim. Aí é melhor. Mas pro esporte, de maneira geral, é bom quando vai até o fim, vai até o último fio de esperança, de possibilidade. Então não é legal. Mas diminuir de maneira nenhuma. Você precisa transformar a sua superioridade em vitória, em ponto, em resultado. E acho que nessa era moderna da Fórmula 1, nenhuma temporada deixou isso tão claro, tão sublinhado, tão em negrito como 2022, por causa da Ferrari. O JP, por que as corridas de 2022 estão tão xoxas, mancas, capengas, anêmicas, aqueles adjetivos todos que a Renata Vasconcelos usou no Jornal Nacional? Olha, eu acredito que seja por uma conjunção assim, de fatores, na verdade, né? Primeiro que eu não gosto, sinceramente, de muitas... Isso aí é uma opinião particular minha, assim, é claro que é uma coisa que eu acabo absorvendo assistindo as corridas e tal. Eu não gosto de muitas pistas que a Fórmula 1 corre atualmente. Isso, para mim, interfere sim no espetáculo. A Fórmula 1 parece que gosta de colocar no calendário essas pistas que a gente vê os pilotos com uma dificuldade absurda de ultrapassar. Assistir aquele GP da Holanda foi
parecia era um castigo, né? Então, eu acho que é uma resposta bem complexa, porque ela envolve muitas coisas diferentes. Acho que a mudança de regulamento também tem muito a ver com isso, o fato das equipes, enfim, começarem o ano engatinhando, se adaptando com novas configurações de carro, com novas configurações de carro que eu digo no core, né? Desde a fundação do carro, enfim. Então, a própria disparidade das equipes, que a gente torcia muito para que um ano saísse e o outro ano entrasse, que o novo regulamento trouxesse, né, uma aproximação. Talvez ali no pelotão intermediário isso realmente tenha acontecido, a gente vê ali uma galera brigando sempre, né, ali inclusive conseguiram trocar posições, a gente viu a Aston Martin conseguir um resultado absurdo agora em Singapura, já ganhou 2 posições de uma vez ali no Mundial, mas as 3 equipes que estão ali na frente, elas só aumentaram a vantagem, essa que é a verdade. Principalmente Ferrari, eu estou falando especificamente Ferrari e Red Bull. A Mercedes agora deixou muito claro que ela tem, ao longo desse ano, a Mercedes deixou muito claro que ela tem uma capacidade muito maior do que as outras equipes de atingir um ponto na temporada que ela não conseguiu no início, né? A gente sabe que a evolução ao longo de um ano de Fórmula 1, ele, apesar dele ser relativamente alto, né? As equipes melhoram bastante seus carros, a gente precisa levar em consideração que todas as equipes trabalham nisso, né? Então, do ponto A ao ponto Z, que é o último momento do ano, apesar de você ter evoluído bastante, todo mundo evoluiu também. Então, você está sempre equiparado a quem está ali disputando com você. E eu acho que, enquanto as outras equipes têm uma dificuldade homérica de conseguirem melhorar os seus carros, a Mercedes já vem demonstrando que era uma questão de tempo até que encontrasse seus problemas, até que, não que esteja no patamar de brigar com os 2 carros da frente, mas é a equipe da linha de corte, né? É a terceira equipe ali que delimita, né, essa F1A da F1B, e eu acho que essa distância ficou realmente muito grande. Então, acho que tem uma conjunção de fatores aí, tem muita coisa que trabalha para que essa temporada não seja tão animada como a gente esperava, né? E também tem o fato de que não se criou uma rivalidade, né, pelo título esse ano. A gente se acostumou a ver isso no ano passado, né? Eu, particularmente, esperava que isso fosse acontecer esse ano de novo, mas a gente não viu isso acontecer. Primeiro porque o Verstappen, Leclerc, Red Bull e Ferrari evitaram esse discurso durante todo o início do campeonato. E quando a disputa poderia pegar fogo de fato, a Ferrari, a gente já falou sobre isso, a Ferrari tropeçou nas próprias pernas, apesar de ter ali o conjunto, de ter a capacidade de demonstrar em várias corridas que tinha potencial para bater de frente com a Red Bull e até vencer, não conseguiu. E aí, é claro, a distância foi aumentando, foi cada vez mais, e o Verstappen hoje só espera os dias passarem para comemorar o bicampeonato. Então, acho que tem muita coisa mesmo que contribui para que a temporada seja dessa forma. E isso passa pela disparidade entre as equipes, pela mudança do regulamento, pela escolha das pistas. Para mim, realmente tem muita coisa envolvida. O P, já tem muita gente por aí nas chamadas redes sociais cravando que o regulamento atual é um fracasso absoluto, que nunca mais a gente vai ter boas corridas, boas temporadas. O regulamento atual é realmente uma tragédia? A gente nunca vai poder ser feliz com os carros novos? Isso é uma loucura, né? Como é que a gente vai taxar os carros de ruins depois de 15 corridas, sei lá, 17 corridas, quantas foram? Não, imagina. É o primeiro ano de um regulamento extremamente diferente. As equipes se manifestaram quanto a isso antes da temporada começar. Era um livro de regras muito abrangente, regras técnicas, né, o regramento técnico, que permitia que as equipes fossem em direções completamente diferentes umas das outras para atingir os mesmos objetivos. Então, acho natural que o primeiro ano seja um ano com alguns acertos e vários erros, e erros até grandes. E aí, conforme o tempo vai passando, você vai fazendo, vai ajustando, né, de maneira fina, vai fazendo uma sintonia fina da maneira como regular esse campeonato tecnicamente, tentar encontrar um caminho para que esse carro te dê mais, renda mais. Por exemplo, a expectativa era que os carros conseguiriam brigar mais próximos, né, sem que um jogasse ar sujo, muito ar sujo em cima do outro, e assim repelindo o outro carro. Se você ficasse muito
tempo grudado em alguém numa perseguição, você acabava gastando demais o pneu e outras partes do carro, não só o pneu. Os carros se repeliam. Então, um dos grandes objetivos era acabar com isso. E, de fato, há uma diminuição nisso, mas não é o bastante. Os carros ainda se repelem. Então, nesse sentido, há como trabalhar em cima. Então, precisa... primeiro, e a gente nem deve entrar muito nisso aqui, mas a Fórmula 1 tem que saber como agir, Fórmula 1 e a FIA, sobretudo, né? No caso, mais a FIA até, como agir com relação ao teto orçamentário, porque senão ele vai acabar. Ele vai acabar. Me vem muito na cabeça o caso da Superliga Argentina, né, de futebol. Criaram uma liga nos moldes das ligas europeias para ir modulando o campeonato argentino de maneira a diminuir o número de times de primeira divisão e dar um ar mais atual para o campeonato nacional, até o momento em que a liga afrouxou para o San Lorenzo, não rebaixou o San Lorenzo e aí ia para o outro. Depois de se curvar um dos grandes do futebol argentino, a liga acabou. Simplesmente assim, ela deixou de existir. Então o teto orçamentário da Fórmula 1 precisa ser respeitado, senão ele vai acabar. Ele vai de fato acabar. E aí toda essa discussão de sustentabilidade financeira que a Fórmula 1 impõe hoje às equipes é factível e é interessante para as equipes. Me lembro do presidente da Alfa Romeo, dizendo que a Alfa Romeo, nesses últimos 2 anos, teve superávit financeiro, algo que não acontecia há muito tempo, e a Fórmula 1 é central nesse processo. Hoje dá para você ficar na Fórmula 1, é um negócio, você pode viver de ficar na Fórmula 1, né, para equipes, sobretudo para equipes menores, que têm menos dinheiro para gastar, equipes particulares. Então, isso tudo gira em torno do teto orçamentário. E se o teto orçamentário não for respeitado, tudo que a gente está falando aqui vai para o vinagre, porque aí gira uma outra realidade na Fórmula 1, que é a realidade das superatualizações, dos supertestes. Você passa a trabalhar de maneira muito mais enérgica nas falhas, nos seus problemas. Isso vale, claro, para as equipes com mais dinheiro. Mas é que, em geral, a maneira de ajustar esse regulamento é vendo o que funciona e o que não funciona. E ao longo dos próximos anos, até 2025, modulando para que você limpe as arestas, apare as arestas. Não vamos esquecer que no carro que passou a valer em 2017, a grande temporada foi a última, em 2021. 5 anos, no 5º ano do regulamento, né? Por conta de uma mudança que ninguém esperava que fosse causar grande efeito, porque viria evolução técnica no ano seguinte, e causou um grande efeito. Foi até quase que por acidente, quase não, por acidente, né? A FIA não imaginou que fosse causar por isso que causou com a mudança que ela efetuou. Então, dá para melhorar os carros sem desespero. Esse imediatismo das redes sociais deixa a gente sempre apavorado com tudo que acontece. Então, não tem jeito, acabou. Pão! Não sou eu que jogo. Calma, gente. Calma. Pois é. O JP, falando especificamente desse GP de Singapura, geralmente uma corrida caótica é sempre muito bem vista, né, pelo público em geral. O pessoal gosta de uma corrida que acabam 10 carros, 13 carros, tem líder do campeonato batendo, heptacampeão fazendo besteira. Por que uma corrida caótica daquelas não foi vista de forma positiva pela crítica em geral, hein? Bom, eu acho que tem 2 grandes motivos para isso. O primeiro é que todo mundo quer ver ultrapassagem, o GP de Singapura não oferece essa possibilidade para a gente. E o segundo, que eu acho que é mais importante do que isso, é que por mais que a corrida tenha sido caótica, ela poderia ter sido muito mais. Ela poderia ter gerado muito mais entretenimento do que ela gerou se não fossem pelas decisões da direção de prova. Eu acho que isso a demora de iniciar a corrida é inexplicável, a demora para liberar a ativação da asa móvel, enfim, foi tanta coisa que
houve mais uma demora na entrada do safety car, enfim, houve tanta coisa que foi acontecendo durante a corrida, que por mais que ela tenha sido uma corrida que realmente reservou ali alguns momentos de emoção, né, a gente viu o Hamilton errando, a gente viu o Verstappen errando, o próprio Leclerc na largada, né, uma corrida muito boa do Pérez, inclusive o Pérez que chegou a emparelhar ali com o carro de segurança, uma coisa que a gente, enfim, só vê no videogame. Acho que a corrida, ela acabou seguindo ali o roteiro do GP de Singapura, que a gente não pode também esperar tanta coisa assim. É uma corrida que já tem as suas características bem definidas, a gente já sabe como funciona, é complicado demais de ultrapassar. Então eu acho que ela ficou muito abaixo da crítica, porque existiu o potencial de se fazer uma corrida mais emocionante do que foi, principalmente se ela tivesse começado antes, e não aconteceu, né? Mais uma vez a direção de prova pecou pelo conservadorismo extremo, né? Sempre parece que a direção de prova da Fórmula 1 ela não confia nos pneus de chuva da Pirelli, não há essa confiança, porque para que existem os pneus, né, se você não pode usar? Eu até entendo, oferece, né, uma possibilidade muito forte de aquaplanagem, com um muro do lado, é uma questão de segurança, e eu não estou aqui dizendo que a gente não tem que tomar medidas de segurança, mas eu acho que a gente também está para assistir uma corrida de Fórmula 1, para ver os pilotos correndo. A chuva faz parte do espetáculo, a chuva traz um ingrediente a mais, sempre trouxe, e eu acho que a expectativa acabou sendo levantada muito por conta disso. Ver o Verstappen largando atrás, né? Uma corrida que teria chuva, uma disputa na frente ali, Pérez, Leclerc, Hamilton largando em terceiro, né? Eu inclusive acreditava que o Hamilton teria ritmo para buscar, né, para brigar ali entre esses primeiros colocados. Então, por mais que tenha sido um GP de Singapura em que a gente sempre tenta limitar as expectativas, era sim um cenário que oferecia boas possibilidades, levando em consideração o clima e o grid, o que se prometia dentro da pista. E mais uma vez a direção de prova, assim como ela fez, por exemplo, com o safety car do GP da Itália, ela teve uma oportunidade de trazer Foi inacreditável o que aconteceu no GP da Itália, porque eu lembro que quando a direção de prova anunciou que o safety car ia entrar, o autódromo foi uma loucura. Dava para ouvir claramente a torcida comemorando como se fosse um gol, sabe? Era óbvio que aquilo seria o melhor para o espetáculo, para o entretenimento. E, mais uma vez, a direção de prova tomou a mesma decisão, foi conservadora ao extremo e evitou, né, e diminuiu, enfim, algo que poderia ter sido bem melhor. Então, eu acho que tem muito disso, né? Muito do fato da gente, enfim, ter uma possibilidade de ter uma corrida um pouco melhor em Singapura, e isso ir pelos ares, pelo conservadorismo extremo da direção de prova da Fórmula 1, que acabou impedindo, na minha visão, é claro, acabou impedindo que muitas coisas acontecessem nessa corrida. A corrida poderia ter sido muito mais caótica do que ela foi. Muito bem. O P, a corrida foi tão ruim assim, ou tem um pouco a ver com o nosso humor tá completamente estragado com esse campeonato e aí tudo parece pior do que realmente é? Eu acho que a primeira metade da corrida foi uma das piores metades de corrida que eu já vi na minha vida. Foi muito ruim mesmo, muito ruim. E aí começou a ter coisa, né? Começou a acontecer coisa na corrida. Ficou um pouquinho melhor. Na metade final. A metade final foi mais divertida, teve um pouquinho mais de entretenimento para entregar. Mas, via de regra, a corrida foi ruim, sim. Foi ruim. E olha que eu passei por algumas corridas desse ano que eu não achei terem sido tão ruins como as pessoas de maneira geral viram. Mas não foi boa, não. Não foi boa, não. Não, acho que nem só... É engraçado, você falou do caos, como tende a animar o público. E é verdade, porque normalmente o caos ele entrega algo que a corrida normal, mesmo a boa normal, não entrega, que é a subversão da ordem de forças. Quando há a subversão da ordem natural de forças, isso naturalmente anima a situação, anima o campo de jogo. Então, ou você vai ver o poderoso piloto, a poderosa equipe atrás, tendo que recuperar, tendo que passar, tendo que ligar, tendo que caçar minhoca na terra ali, cavucar até sair alguma coisa com gente com carro pior, mas que vai brigar, que tá esperando o ano inteiro por aquela chance de duelar com aquele sujeito.
ou você vai ver, ou vai ter a chance real do cara que normalmente estaria no pelotão intermediário com chance de viver um outro momento da vida. Tem de tudo isso em corridas caóticas. Então, por isso a gente gosta tanto. É natural que seja assim. Insegura, não houve a possibilidade de briga pela vitória em quase nenhum momento. Nem com o Leclerc. Na última largada ali, depois do safety car causado pelo Yuki Tsunoda, o Leclerc até dá um caldo, ele fica próximo do Sérgio Pérez, ele só se aproxima por causa do safety car. E durante algumas voltas, incomoda, tenta, mas ele não passou nem perto de ultrapassar. A verdade é essa, não passou nem perto. E aí, em determinado momento, ele comete um escape. É normal, todo mundo que tentou caçar os outros em Singapura teve um momento, e aí já não aproximou mais, porque o pneu fica desgastado, depois de muito tempo grudado atrás de outro, como a gente falou, enfim. Pérez vai embora e ganha, estava na cara que era o que ia acontecer, salvo algum erro. Mas no meio do pelotão as coisas acabaram ficando divertidas. A briga do Verstappen, algumas brigas do Verstappen. O Verstappen teve dificuldade. Ele ficou preso no Alonso, até o Alonso ter problema. Ele não conseguiu passar o Norris. O Norris foi muito bem. O Norris jogou muito bem, sem se desesperar. Naquele momento em que o Verstappen entra de lado ali, tem que catar no freio para não bater. Se fosse um piloto mais afobado na frente, tinha dado acidente. Norris teria fechado o espaço ali, teria batido, teria perdido o controle, sei lá. Então acho que ele lidou muito bem com a situação. E até outros momentos no meio do grid, teve o Hamilton com mais de um erro, e ele estava com o Vettel grudado atrás, o Vettel grudou no Gasly durante boa parte da corrida. Então, a gente teve certas brigas, certas perseguições que foram dando frutos dali por diante. Mas não tirou a corrida da monotonia total. Então, a corrida não foi boa, não. Isso aí não é muito pelo aborrecimento do campeonato. A corrida, de fato, não foi grande coisa. Muito bem. O JP, o Verstappen e o Hamilton pareciam iniciantes nessa corrida, né? Eles cometeram uma série de erros. O Hamilton chegou a bater o Verstappen e deixapou o pneu com 3 voltas, enfim, os dois foram despencando no pelotão algumas vezes e nem assim a corrida ficou divertida. O P citou alguns fatores, você citou a falta de ultrapassagens em geral, mas eu te adiciono um outro ponto, isso tem a ver também com um pouco dessa fase de inércia da Ferrari, e aí nesse caso, mais um pouco, talvez do Leclerc, de ter vacilado na largada e não ter conseguido acompanhar o Pérez? Eu acho que tem sim, porque não é o Leclerc que vacilou na largada, ele não conseguiu acompanhar, mas o Leclerc tem feito isso com frequência, né? Então, acho que essa letargia da Ferrari, ela tá até contaminando os pilotos. O Sainz, ele estava num ritmo muito abaixo dos dois primeiros, né? Travando o Hamilton. O Leclerc, ele consegue se aproximar bastante do Pérez ali, aí quando o Pérez é avisado, né, da punição, o Pérez abre uma diferença para o Leclerc, uma tranquilidade absoluta, né, para conseguir terminar sem ser preocupado pela punição. Então eu acho que sim, eu acho que, né, falta... Cara, assim, a partir do momento que o jogo já está praticamente definido, né, a Ferrari, ela mantém literalmente o mesmo comportamento, ela mantém literalmente a mesma postura, você não vê um ataque mais kamikaze, assim, por parte da Ferrari. Enfim, eu não acho que tenha muita coisa a perder, né, nesse momento do jogo, principalmente com o Pérez ali na frente, não era o Verstappen, a gente sabe que existe uma diferença boa entre esses dois pilotos, né, é muito diferente você estar num carro e saber que à sua frente você tem o Verstappen ou que você tem o Sérgio Pérez, ainda que o Sérgio Pérez seja, sim, um bom piloto de pista de rua, acho que ele tem demonstrado isso esse ano, é um cara que tem, apesar de todas as críticas que eu tenho feito, tenho reservado a ele, realmente, nas pistas de rua ele tem demonstrado e já disse isso, né, que gosta muito de pilotar em pistas de rua e realmente tem demonstrado que está se saindo bem, né, nessa tarefa. Então, acho que essa inércia da Ferrari tem muito a ver, sim. Não só, eu acho que tantos erros, uma somatória e não são erros iguais, né? Uma hora o pit stop é demorado, outra hora esquecem o pneu, outra hora você erra a estratégia, chamam um piloto, mas não chamam o outro, né? Aí fazem o que fizeram com o Leclerc na Inglaterra, né? De deixar ele
que nem um patinho para ser só atacado por quem estava vindo atrás. Então, acho que tem sim muito a ver com isso, porque fica aquela sensação de que tudo vai permanecer o mesmo. A Ferrari ela não vai tentar um passo fora da caixa, ela não vai tentar nada de diferente, o Leclerc vai ficar comboiando o Pérez, né, o Sainz segurando o Hamilton. Então eu acho que sim, acho que falta uma vontade extra assim, de tentar alguma coisa diferente, porque o que é normal, regular, não está funcionando. Então, na minha opinião, a inércia da Ferrari tem muito a ver com essa letargia que tomou conta, principalmente dessa última corrida. O P, é óbvio que a principal culpada pela perda do título de 2022 da Ferrari é a própria Ferrari, são as decisões que a Ferrari toma, é um carro que quebra mais que a Red Bull, são estratégias bizonhas, são pitstops patéticos em que os mecânicos estão fazendo qualquer outra coisa que não esperando seus carros. Mas assim, bateu-se muito no Sainz no começo do ano, de forma até justa, né, pela falta de performance. Aí ele melhorou da metade, mais ou menos na metade da temporada. Mas e o Leclerc? Será que não precisamos falar dele nesse momento? Porque esse negócio dele fazer 250 poles e não vencer corrida saindo da pole é meio complicado, não é? É que assim, a gente falou sobre isso, acho que minha outra participação aqui no Paddockcast, a gente chegou a falar sobre isso também. Eu disse no momento que eu via algumas vezes em que a Red Bull tinha vantagem e que o Leclerc larga na frente porque é um grande classificador e não tinha como segurar a posição. E aí tem corrida como o Mônaco, por exemplo, onde ele partia para vencer tranquilamente e foi atrapalhado. Em Singapura ele largou mal. E isso pode não ser um erro tão grave em outras pistas, mas em Singapura é um erro muito grave. Quando você larga da pole e você se torna um favorito absoluto para vencer a corrida. E aí comete um erro logo de largada, faltou tração, o Pérez saiu muito bem. A largada é muito, muito mais importante em Singapura do que é em quase qualquer outro lugar. Então é um erro sério. Assim, não é um erro sério, mas é um erro de verdade. E o Leclerc cometeu um erro, de novo. Assim, eu não acho que a temporada dele seja repleta de erros, mas ele comete alguns. Ele ainda é um piloto bastante nível. E cometeu outro nessa corrida. Depois que você comete um erro assim e você perde a ponteira em Singapura, fica muito difícil recuperar. Mas quando é engraçado que assim, você falou do Sainz, é verdade, o Sainz se recuperou, mas assim, mesmo com o safety car e tudo mais, o Sainz não se aproxima do Leclerc. É uma diferença muito entre os dois pilotos da Ferrari. O Leclerc é muito mais rápido, ele é mais piloto mesmo que o Sainz, não tem jeito. Sim. O JP, já que falamos do Sainz, então, acabei de falar que ele se recuperou em relação à coisa da temporada, mas ainda assim, nessa prova, muito apático, né? E por outro lado, George Russell, que é um dos pilotos mais elogiados do campeonato, Gabriel Carvalho chegou a dizer no Paddock GP que foi a pior atuação individual de qualquer piloto em 2022. Eu fiquei pensando sobre isso e não sei se eu achei tão absurda essa afirmação, porque realmente o George Russell estava totalmente totó das ideias, né? O que aconteceu com todo mundo nessa corrida? Bom, começando pelo Sainz, a primeira coisa que eu queria dizer é que eu concordo que ele se recuperou, principalmente em relação aos erros que ele tinha cometido no início da temporada, né? Viveu uma fase muito complicada ali, né? Perto da Austrália, enfim, o Sainz realmente teve um capítulo bem complicado em 2022 e eu acho que ele deixou isso para trás. Mas assim, dito isso, na minha opinião, o Leclerc, ele é sim consideravelmente mais piloto do que o Carlos Sainz e quanto mais as condições de pista ou as condições da corrida em si, né? E é isso aí somando tudo, tráfego, clima, asfalto, enfim, tudo. Quanto mais as circunstâncias forem difíceis, mais eu acho que o Leclerc vai se sobressair. Então, acho que é natural que essa distância acabe sendo muito grande, porque não era uma corrida fácil, era uma corrida em Singapura, com pista molhada, a gente viu Hamilton e Verstappen errando na mesma corrida, eu acho que isso já
dar uma nota de que não eram condições fáceis, não eram uma situação simples de se lidar. E eu acho que nessas situações o Leclerc vai sempre se sobressair em relação ao Sainz, porque, na minha visão, é mais piloto, é simples assim, é mais rápido, né? O Sainz para mim, um bom piloto, sim, para compor essa dupla de equipe, porque é um piloto confiável e regular, mas o talentoso da dupla, o veloz ali, na minha opinião, é o Charles Leclerc. Então, por mais que o Sainz vá ameaçar em diversos momentos, o Sainz, enfim, já finalmente conseguiu, né, vencer a primeira esse ano, e eu acho que tem o potencial de vencer mais, né, ao longo até desse ano, e enfim, vamos ver aí como é que vai ser para 2023. Então, eu quero deixar muito claro aqui que eu não vejo o Carlos Sainz como um piloto, enfim, mediano. Eu acho ele um bom piloto, acho que ele está no lugar onde ele deveria estar. Mas o Leclerc é superior, né? O Leclerc é um cara que... e aí eu tô falando nem só em ritmo de classificação, porque eu acho que isso já até ficou um pouco batido. O Leclerc, a gente nem tem como... enfim, contestar a velocidade dele, ritmo de volta lançada, né, ritmo de classificação, mas ritmo de corrida também, né, aquela situação em que a corrida ela demonstra muito essa diferença de nível entre os pilotos, porque uma coisa é você fazer uma volta rápida, tirar a volta da sua vida, né, e bater de frente com aquele companheiro de equipe. Outra coisa é você ser regular, fazer isso volta após volta, e o piloto que consegue fazer isso vai somando, enfim, décimos de segundo em cima de décimos de segundo, em cima de décimos de segundo, e vai deixando o carro cada vez mais para trás. Então, eu acho que tem muito a ver com isso. A dificuldade, o alto grau de dificuldade da corrida faz com que o Leclerc se sobressaia mais ainda em relação ao Sainz do que já seria normalmente. Em relação ao George Russell, eu confesso que no momento em que ele reclamou do Mick Schumacher, disse que o Schumacher estava defendendo a posição como se fosse a vida dele, eu achei que ele estivesse falando brincando. Eu não achei que ele estivesse falando sério pela gíria que ele usou, né, o creak, a forma como ele falou, eu não achei que ele estivesse falando sério. Até que ele vai para cima do Schumacher, que nem um louco, né, faz um jogo de ombro ali com o Schumacher, né, ombro com ombro não é falta, e os dois carros se tocam, e eu não sei o que aconteceu com o Russell. É um piloto muito... ele é muito impaciente, né? Ele é um cara muito... ele realmente tem uma dificuldade... a maior dificuldade da vida dele, eu acho que é admitir quando ele erra em alguma coisa, mas ele tem muita dificuldade de ter paciência mesmo. Então ele vai para cima, ele enfia o carro em momentos que não dá, e eu nem tenho tanto o que comentar assim sobre essa corrida dele, porque realmente eu não tenho como cravar se o Gabo acertou na declaração, porque foi até uma frase muito boa, até me botou aqui para pensar. Me vieram alguns pilotos aqui na cabeça, mas sempre do calibre de Latifi, ou então o Ricardo atual, nada no nível de George Russell, né? Então é uma declaração que pode ser verídica, sim. Eu acho que é bem isso mesmo. Talvez tenha sido a pior atuação, talvez não, foi a pior atuação de um piloto de ponta na temporada, né? Porque realmente Ricardo, Latifi, Tsunoda tem nos entregado alguns tipos de atuação. O espólio do Ricardo. Exato, o espólio do Ricardo. Mick Schumacher na Arábia Saudita. O começo de temporada de Mick Schumacher foi caso sério também. Então, realmente, acho que tivemos piores do que essa do Russell, mas de pilotos de ponta, com certeza, foi a performance mais lamentável. O P, o título sai domingo, e eu te pergunto, isso deixa as coisas mais divertidas? Olha, antes de Singapura, eu diria que muito provavelmente, quase certamente, o título sair no Japão, caso não tivesse ali uma sequência de sortes do Verstappen em Singapura para já fechar o campeonato. Só que ele ficou em sétimo, diferença ainda gigantesca, mas ele precisa, são 104 pontos, né? Se a gente contabilizar essas 5 corridas que vem pela frente, se a gente contabilizar só os pontos do vencedor, a gente está falando de 125 pontos, correto? Minha matemática não está errada. Com 130 da volta mais rápida e 138 da sprint. Então, cara, eu começo a achar que não. Começo a acreditar que o campeonato vai vivo da Silva para América do Norte. Que para a Fórmula 1 é uma maravilha também, né?
Fórmula 1 está lambendo os beiços de ver a briga pelo título, briga, entre aspas, mas a chance de fechamento do campeonato e ir lá para a Cidade do México, para Austin, e para aquele fuso horário. Vai ser maravilhoso para a Fórmula 1 ver o campeonato tendo desfecho lá. Até porque no Japão, né, de madrugada, teve um momento histórico em que a Fórmula 1 gostava de ver o campeonato ser decidido no Japão. Esse momento já ficou bastante para trás. Então, creio que, para a felicidade geral da Fórmula 1 como organização possuída, detesto usar possuir e suas variações, eu acho uma palavra mais feia da língua portuguesa, acho que é a primeira vez que eu falo em vídeo desde que faz no Grande Prêmio. Eu nunca escrevo, vocês podem ver no meu texto, nunca há a palavra possuir, mas nesse caso eu acho que se encaixa bem. Possuída por uma organização americana, a cidade é muito grande de ver que o campeonato talvez chegue até a América do Norte. Eu acho que não vamos fechar no Japão, não. E aí, JP, fecharemos no Japão? O Verstappen precisa ganhar e fazer a volta mais rápida, e aí dane-se o que o Leclerc fizer. Então, eu acho que fecha. Acho que a Red Bull vai colocar todos os esforços dela em fechar esse campeonato no Japão, ali terra da Honda. Acho que seria... a Honda se despediu ano passado da Fórmula 1 sem a oportunidade de correr no Japão. É uma coisa que já tem visto em algumas entrevistas também, que é uma vontade deles voltarem para lá, por mais que, enfim, oficialmente a Honda não tenha o nome mais ali no motor, a gente sabe que faz parte da produção, enfim, existe um acordo entre as duas partes. Então eu acho que, principalmente depois desse pesadelo que o Verstappen viu em Singapura, ele vai chegar no Japão com sangue nos olhos. Eu acho que ele vai querer fechar essa ponta o mais rápido possível, e dada assim a projeção, né, com o fato dele poder, ele só precisa de um primeiro lugar com volta mais rápida, algo que ele já se acostumou a fazer aí ao longo da temporada. Então eu acredito, né, que sim, eu acho que o campeonato acaba no final de semana. O P, para a gente encerrar aqui, teremos mais alguma corrida boa em 2022? E me diga quantas corridas boas tivemos na sua análise até agora. Quantas corridas boas? Cara, olha, a gente teria que contabilizar aqui no dedo, mas eu acho que a gente teve 5 ou 6 corridas que foram realmente tidas. E aí a gente teve uma sequência grande de corridas bem medíocres e mais algumas muito ruins, como essa de Singapura foi ruim. Então eu diria mais ou menos 5 boas corridas de verdade, 6 ou 7 corridas medíocres e o restante de corridas ruins. É mais ou menos isso o campeonato. Essa grande com relação ao ano passado. E teremos mais alguma corrida boa esse ano? Teremos mais alguma corrida boa esse ano? Teremos. Acho que temos corrida boa esse ano, sim. Teremos corrida boa porque tem muita coisa ainda. O título não, mas tem bastante coisa ainda em jogo. Pensando em desenvolvimento, a Mercedes está animada, porque acredita que o carro está sendo ajustado para o ano que vem. A Ferrari tem muito pelo que correr nesse restante de ano. Então a gente vê uma batalha ali de meio de pelotão que pode ficar interessante, com Alpine, McLaren, pilotos já tentando dar cartão de visita para o ano que vem, ou para os próximos anos, para o mercado, para o que for. E boas pistas. Tem Interlagos, que costuma render ótimas corridas. Você tem... Eu acho que o Japão não necessariamente vai render uma grande corrida, mas eu não descartaria por completo. Então eu creio que a gente pode ter mais 1 ou 2 boas corridas aí nessa última sequência de campeonato. Resta saber em que momento, onde e o que vai precisar acontecer para a corrida ser boa. Se vai ser simplesmente pelas condições naturais do grid e da pista, ou se um pouco de caos vai precisar ser salpicado na Fórmula 1 para que isso aconteça. Agora, eu acho que vai ter... Não é
possível que a gente vai encerrar o campeonato com 6 corridas ruins em sequência. Aí é uma sequência muito, muito longa. É improvável que seja assim. É muito improvável. O JP falou aí da chance do Leclerc campeão, do Verstappen ser campeão com vitória e melhor volta. É aquela coisa, sabe? Eu sei que já aconteceu nessa semana em Singapura, deu errado, ele errou e tudo mais, mas assim, é muito impressionante que ele consiga se recuperar para vencer corridas com tanta facilidade como vem acontecendo. Porque ele largou atrás na Itália, ele largou atrás na Bélgica, sabe? E vai carregando a vitória, vai carregando o momento, vai limpando a frente. Eu não consigo imaginar, assim, não consigo. Mas se eu tivesse que cravar um palpite, eu não diria que ele vai conseguir ganhar a corrida e fazer a volta mais rápida. Alguma coisa vai acontecer para evitar. Eu não digo nem que ele precisa do melhor dos mundos, porque ele não precisa que... Né, o Leclerc pode fazer qualquer coisa, ele não precisa... Só depende dele, em teoria, nessa corrida. Não digo em teoria porque se alguém fizer uma volta rápida depois dele, acabou. Né? Se alguém tiver pneus macios e ele não puder fazer isso no fim e tal, acabou. Então, eu acho a probabilidade de que isso não aconteça é maior do que aconteça. Mas se tiver perto do fim da corrida no domingo, na madrugada do domingo, ele estiver na frente e vai haver uma correria aí para tentar evitar o título da Ferrari, sobretudo, que eu acho que pode deixar o final dessa corrida interessante. Ainda que não seja uma grande corrida, pode ficar com um final muito interessante por conta dessa possibilidade. E aí, JP, quantas corridas boas a gente teve no ano e quantas mais teremos? Cara, antes de responder a pergunta, o Manu comentou agora ali sobre essa disputa no Japão, né? Red Bull, Ferrari, mas eu confesso que eu imaginei aqui o Verstappen fazendo a volta mais rápida e a Ferrari parando o Sainz para tomar esse pontinho dele, como se isso fosse manter a disputa acesa e perdendo os pontos, deixando a Mercedes encostar nos construtores. Eu super imaginei isso acontecendo. Mas assim, eu acho que, primeiro que fiz uma contagem muito rápida aqui, né, para tentar ver quantas corridas eu achei boas esse ano, e eu fiquei com uma conta bem parecida com a do Maru, eu lembrei de 6 corridas, assim. É claro que eu acho que se eu olhar a lista melhor, eu consigo ver um pouquinho mais, eu sou um pouco mais tolerante com isso, tem corridas que eu vejo que o pessoal acha bem ruim, que eu não achei tão ruim assim, né, mas enfim, eu fico numa conta bem parecida ali de 5, 6 corridas boas, assim. E daqui até o fim do ano, eu acho que sim, a gente vai ter. Eu acho que é muito difícil daqui, né, de outubro, né, é claro que o campeonato já tá aí na reta final, principalmente por causa da Copa do Mundo em dezembro, né, mas eu acho muito difícil que a gente emende uma sequência tão grande de corridas ruins, né, daqui até o fim do campeonato, principalmente porque tem o Brasil nesse meio tempo. A corrida de Interlagos raramente, assim, decepciona, né, sempre reserva alguma coisa. O Japão especificamente eu não gosto da pista do Japão, né, os tradicionais talvez queiram arrancar minha cabeça, mas não é uma pista que eu gosto. Talvez ela fosse excelente no passado, mas com os carros da Fórmula 1 atuais, o tamanho da pista, principalmente a questão da largura da pista, eu acho que não encaixa muito para permitir ultrapassagens e tal, mas eu acho que daqui até o final do ano a gente vai ter boas corridas assim. Eu acho próximo ao impossível a gente fechar o ano com uma sequência tão grande de corridas ruins, sabe? Muito bem, muito bem. Vamos aguardar então e cobrar nossos comentaristas. Se a gente tiver o final mais modorrento da história, cobrem Pedro Henrique Marum e João Pedro Nascimento. A Fórmula 1 volta já na madrugada de sábado para domingo com o GP do Japão. Talvez a definição do título. Pedro Henrique Marum acha que não, JP Nascimento acha que sim, mas a verdade é que só depende de Max Verstappen para já acontecer. Como sempre, confira o noticiário do Grande Prêmio, acompanhe a GPTV, que a programação de vídeo por lá segue imparável. No seu agregador favorito de podcast, os principais programas do Grande Prêmio estarão por lá. Como é fim de semana de Fórmula 1, temos várias edições do Briefing em horários absurdos, nas madrugadas de quinta para sexta, de sexta para sábado e de sábado para domingo. Siga o GP2, que é o nosso segundo canal no YouTube, que as análises em vídeo entram por lá. Agradeço muito ao JP, ao Pedro Henrique Marum, ao Pedro Prado, aos amigos da Central 3, ao Gil, ao Yamin. Um grande beijo para todos vocês e até mais. Tchau.